explicação, foi muito boa. E aí eu tenho, na verdade, duas perguntas gerais, talvez eventualmente surja alguma outra coisa. Quer dizer, não conhecer seus resultados, então estou passando rápido. Você estudou animais de duas instituições diferentes, né? E como é a comparação entre elas? Quer dizer, você viu alguns vírus que são localizados num e outro não, ou a distribuição era igual dos diferentes que você encontrou nas duas instituições? A prevalência do zoológico é maior, 50% dos animais do zoológico estão infectados. Sim, por tipos de vírus diferentes. Por gênero? É. Então, é porque tem animais que a gente tem um grande gene, como cebos, nós temos um número amostral absurdo. Então, de 30 cebos que nós temos, pelo menos 25 estão infectados. Agora, tem outros animais que a gente tem um N menor. Então, assim, tem várias prevalências diferentes dependendo do gênero. Entendeu? Tem gêneros que tem uma prevalência menor. Por exemplo, no Saimiri a gente tem um N pequeno. Então, você encontrei um infectado, mas talvez por conta do N. Entendi. Então, você não tem como fazer nenhuma comparação mesmo entre se o fato de estarem alguns isolados numa instituição e outros noutros, isso tem algum impacto? Não, eu posso fazer, porque na verdade existe uma dinâmica grande entre o zoológico e o CPRJ, porque os animais que saem do CPRJ geralmente vão para o zoológico. Entendi. Então, eles têm contato um com os outros. Exatamente. Aí o que eu analisei foi no momento da minha coleta. Porque também existe troca de jaulas. Entendi. Então você não pode fazer esse tipo de coisa porque eles não estão de fato isolados numa instituição. Então, alguns sim, outros não. Aqueles que estão no zoológico ficam ali, permanecem ali. O que a gente tentou fazer foi uma análise naquele momento da coleta, assim que você está falando de comparar CPRJ com o zoológico, os gêneros, porque eu vejo uma prevalência por gênero, entendeu? Não por instituições. Os cebos têm uma alta prevalência, tanto no zoológico quanto no CPRJ. Entendeu? Eu consigo olhar melhor por gênero. Tá. E uma pergunta mais geral, como é que você compara esses seus resultados com... Eu sei que são poucos estudos com esses primatas nas Américas, né, mas deve existir algum. Aí como é que você compara os seus resultados com esses outros que já existem? Não existem. Não existem? Não. É o único trabalho, na verdade? Tem trabalhos de prevalência sorológica, mas são trabalhos da década de 80, né? Que são sorológicos. Então você não tem como comparar? Não tem como comparar. E todos os trabalhos são americanos, com animais de cativeiro. Então, e a sorologia, assim, e são N muito pequeno. Não tem na literatura. Tá bem, então. Se surgir mais alguma coisa, eu pergunto. Tá bom. Boa tarde. Eu quero primeiro agradecer à comissão organizadora do evento por poder estar aqui hoje e ler esses trabalhos bem interessantes que chegaram para a gente. Cláudia, eu gostei muito do seu trabalho e fiquei muito surpresa quando eu li assim, o título, porque como eu sou professora, normalmente quando nós damos aula de retrovirus, a gente sempre dá maior importância aos que são patogênicos. Numa família que você tem vírus que causa imunodeficiência ou leucemias, né? Ninguém dá importância aos espumavírus. Aí na hora que eu vi esse nome aqui, eu falei, meu Deus, esse é um espumavírus, né? Então assim, eu fiquei bastante interessada. Na verdade, eu fiquei com algumas dúvidas, assim, do seu trabalho. Esse ELISA que vocês fazem é in-house? In-house. Ele foi desenvolvido no CDC. Tá. Pegaram o mesmo modelo que eles fazem para primatas de velho mundo e aí criaram um modelo de novo mundo. Aí ele foi feito lá e validado lá. Tá, mas nem todas as amostras que você teve positiva no ELISA você confirmou no Western blot? Não, todas as amostras positivas não confirmou. Não confirmou. Não. E você considera positivo mesmo assim em termos de prevalência? Porque a gente sempre fala que o Western blot é mais específico, que às vezes você pode ter falso positivo no ELISA, não sei, não conheço. Na verdade, todas as amostras positivas no ELISA seguiram o Western blot. E eu só considero positivo aqueles que deram positivo no Western blot. Isso. O ELISA foi só um rastreamento inicial. Porque eram muitas amostras, então nós rastreamos para levar para o Western blot somente os positivos no ELISA. Tá. E você fez a triagem com aquele PCR que você pega um fragmento em torno de 100 e poucos pares de base, né? E você conseguiu depois sequenciar pelos outros primers todas as amostras? Não, só algumas? Todas as amostras foram testadas para os outros dois sets de primer também. E você só que em todas as amostras eu amplifiquei um fragmento maior. Porque... Por exemplo, esse site Prime funciona muito bem para amplificar vírus de cebos e aloata.
mas nem tanto para outros vírus, porque tem uma divergência muito grande entre esses vírus, que chega de 30% a 50% entre os gêneros de primatas neotropicais, divergência nucleotídea. Então, às vezes um primer funciona muito bem para um gênero, mas não funciona para o outro. O diagnóstico seria o melhor, só que o fragmento é muito pequeno. Tá. Não, é que eu fiquei pensando também na ELISA, porque os macacos, assim, os primatas, né, eles podem ter muitos outros retrovírus, né? Sim. Então, enfim, você pode ter realmente reação cruzada. Por acaso, vocês coletaram ou não pensaram em coletar a amostra de sangue dos tratadores e veterinários que entram em contato com esses animais? Nós coletamos, na verdade. Já testaram? Nós ainda estamos testando. E já acharam alguma positiva? Não, a gente achou alguns indeterminados. O que tem? A gente tem os indeterminados no Western blot, né? E a gente não estava conseguindo amplificar o fragmento viral. Então a gente tem dois suspeitos que a gente conseguiu amplificar o fragmento viral, só que como nós trabalhamos também com primatas, então a gente está mandando esse DNA genômico para um outro laboratório testar também, para ver se não é só uma contaminação que aconteceu no laboratório. Para validar, exatamente, para não ter dúvidas. É porque eu fiquei bastante curiosa a esse respeito, porque lá na África às vezes eles detectam, né, a sorologia positiva em humanos, né? Sim, lá tem uma prevalência de 1% em caçadores de primatas, que é uma profissão lá, e diversas populações já foram detectadas com vírus. E também a gente não sabe, porque todo mundo fala não é patogênico, mas até que se estude, ou de repente qual a importância de você ter um retrovírus desse, for contaminado por outros vírus, ou mesmo outros retrovírus. Exatamente. Quer dizer, eu acho que você tem um campo de estudo aí muito bonito na frente. Eu fico imaginando as pessoas imunossuprimidas, né, porque tem uma grande prevalência do HIV na África, e lá que também está circulando cepas de diferentes espumavírus, então talvez esse possa provocar alguma coisa numa pessoa imunossuprimida. Muito obrigada e está de parabéns. Obrigada. Parabéns, Cláudia, pelo seu trabalho. Eu queria fazer duas perguntas a você. A primeira é se você, quando achou esse 37% de prevalência, você esperava isso mesmo? Ou você achou que foi alto? Então, na verdade, a prevalência é altíssima nos primatas do Velho Mundo. Né? Tem colônias que tem 100%, 90%. Eu não sabia muito bem o que esperar, porque eu não tinha trabalho de literatura que eu pudesse me basear. Né? Mas eu esperava que a prevalência fosse em torno disso mesmo. Não achei que fosse parecida, né? Similar à prevalência que é encontrada no Velho Mundo. Eu acho que a prevalência fosse menor aqui. E outra, como é que você acha que essa interação do vírus com o primata persiste? Quer dizer, ele fica eliminando o vírus ou fica como um eliminador crônico? Porque, como é que você entende essa dinâmica de transmissão? Qual é o seu entendimento disso? Então, nas células mais diferenciadas da mucosa oral, né, que foi identificado o sítio de replicação desse vírus. Então, o vírus se replica nas células mais diferenciadas, então nas células que já estão descamando. Né? Então, ele fica retido na boca, né, na saliva. Então, ali que o vírus se replica, mas não foi identificado altos níveis de replicação do vírus no sangue ou em outros fluidos corporais. Então, eu acredito que nas outras células ele fique latente, esse vírus é latente, que a gente consegue detectar o DNA proviral, mas a replicação fica mantida na saliva. Então, a partir daí que é feita a transmissão. Entendeu? Porque é interessante, se eles ficam juntos em jaulas, né, e são eliminadores permanentes ou por longo prazo, se esperaria que houvesse uma contaminação dos outros. E também a pergunta, a questão de você identificar o vírus, né, através do material genético, e outra coisa é a persistência da sorologia. Eventualmente, você falou assim, que não houve uma concordância em 10% entre a sorologia e o PCR, mas eventualmente se o animal eliminasse o vírus, ele poderia persistir, né, com a sorologia positiva sem ter o vírus. Né? Porque, na verdade, o espumavírus tem umas características peculiares, né? Porque como ele é pouco estudado, nós não conhecemos a janela imunológica, então às vezes nós detectamos a carga proviral, não detectamos anticorpos, talvez porque ele esteja nessa janela imunológica. A carga viral dele é baixíssima, então pode ser que ele tenha os anticorpos e o PCR não esteja assim
sendo sensível, né, a ponto de detectar essa carga viral baixa. Mas assim, dentro dos recintos, como eu mostrei naquela figura, se você tem um animal infectado, né, os outros também estão infectados. São raros os casos que não estão, e geralmente são os animais mais novos, né, que parece que não deu tempo de ser infectado ou que nós não detectamos pelos nossos métodos, né, uma infecção recente. Mas de cativeiro eu também esperava uma prevalência alta, né? Mas dentro dos recintos, a maioria é infectado. Quando você tem é porque a gente tem muito recinto onde todo mundo é negativo, né? Agora, o interessante é olhar os animais selvagens, né? Para saber o que está acontecendo na natureza. Só que é mais complicado conseguir amostras de animais selvagens aqui no Brasil, de coletar as amostras. A gente tem algumas amostras e já começaram a assistir. Uma pergunta antes de passar para o colega da pergunta. É o seguinte, você já estudou alguma coisa do aquele vírus primo irmão do HTLV humano, é o STLV, o símil, o equivalente ao HTLV humano? Você tem alguma experiência sobre isso? Quando eu fui fazer a sorologia desses animais do CDC, nós testamos eles para HTLV, né? Porque eles não têm STLV, mas nenhum foi positivo. Perguntar ele falando de transmissão. Você disse que esse vírus já foi detectado em morcegos, e eles não têm um papel importante na transmissão para os outros animais, tipo bovino, equino? Já se pensou nisso ou não? Não tem nenhum trabalho na literatura avaliando isso. São poucos os trabalhos na literatura. Quando eu abro o PubMed e eu vejo um artigo do espumavírus, eu fico, nossa, que artigo. Exatamente, porque são poucos trabalhos, assim, não tem nenhum trabalho avaliando isso. E esse trabalho do morcego foi bem recente, foi um viroma, né? Foi bem recente. Eu já até esperava os espumavírus no morcego. Então agora nós abrimos para os colegas da plateia, começando com a professora Elma.